Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de especialização na área de Logística, Qualidade e Inovação aqui da Uninter. E hoje a gente está aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o modal que nos falta. Esse é o título que a gente colocou para esse programa de hoje, que é o ferroviário. Então a gente vai dar uma passadinha no primeiro bloco sobre os diversos modais de transporte que nós temos disponíveis aqui na logística e no segundo bloco vamos nos concentrar no modal ferroviário, quais são os desafios e as oportunidades que ele traz aqui para a gente no nosso país. Para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com a professora Cristiane Ripka. Ela é a tutora dos cursos que eu coordeno e trabalha comigo junto nessas temáticas, nessa área. Professora Cris, muito obrigada de estar aqui junto, dividindo mais um programa. A gente tem que daqui a pouco anotar, daqui a pouco a gente tem que começar a comemorar o número de programas que a gente faz junto, porque eu acho que estamos chegando em alguns recordes aí. Exatamente, professora. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer, uma satisfação participar do Por Dentro da Pós e especialmente falando de logística, né? Que nós sempre, a professora Caroline e eu somos suspeitas, porque é um assunto que nós gostamos muito, nós trabalhamos com isso, nós estudamos sobre isso, né? Então é um assunto que nós gostamos de falar. E, inclusive, eu acredito que a gente pode comentar também, né, professora, que esse assunto veio em decorrência de um curso novo de pós-graduação, né? Que nós estamos trabalhando. Foi lançado recentemente, esse ano, curso fresquinho aí, novo. Quiser comentar, por favor. Exatamente, a professora Caroline preparou uma grade super interessante para os profissionais da área, assim como para aquelas pessoas que têm interesse, né, professora Caroline, de trabalhar nessa área ferroviária. Inclusive, foi uma demanda que nós recebemos dos nossos polos, aí, dos nossos associados, e a professora Caroline, então, criou esse curso com muito carinho. Então, entre no nosso site, lá na uninter.com, e verifique a grade, verifique a carga horária, veja se é interessante para você e esteja preparado para uma oportunidade que venha a surgir na sua vida profissional. Então, se você se interessou, é Gestão de Negócios Ferroviários e Logística o curso. A gente tem duas carga horárias, 360 e 480 com o MBA. E realmente, veio uma demanda do polo, você que é o nosso polo que nos assiste, se tem uma demanda, de repente nos encaminhe, porque isso ajuda, né? A gente encaminha para o nosso departamento de marketing, se eles perceberem que é interessante, que é um produto interessante, eles acabam passando aqui para a gente, para a coordenação, e a gente monta o curso para vocês. Então vamos lá, né? Modal de transporte, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar, mas pouca gente conhece, né? A gente é um pouco mais técnico, é um termo um pouco mais técnico. Mas quando a gente está falando de modal, a gente tem 5 modais. Então vamos começar do começo, né? A gente tem o rodoviário, o ferroviário, que é tema aqui do nosso programa de hoje, o aeroviário, aquaviário e dutoviário. Então são esses 5 modais que a gente tem disponível para transportar mercadorias, bens e pessoas, né? Então a gente não pode esquecer que tem os dois lados, né, Cris? A gente tem o lado de carga e a gente tem o lado de pessoas. Exatamente. E é bom de falar sobre os modais, porque os modais, eles são informações, é um assunto na logística que é familiar para as pessoas, mesmo aquelas que não estão inseridas no mercado logístico. Porém, tem alguns modais que nem todas as pessoas conhecem, ou elas não sabem qual a finalidade desse modal, para que ele serve, no que ele é utilizado dentro da logística. É isso mesmo. Acaba interessando porque todo mundo já pegou um ônibus, muita gente já andou de avião, muita gente vai para uma estrada e vê os caminhões. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia, mesmo que você não trabalhe com isso. Ou até faz uma compra pela internet e fica ali rastreando, né? Já chegou, não chegou? Então, isso aí também faz parte, né? Os modais estão envolvidos em toda essa dinâmica. Eu acho que a gente pode começar pelo menos conhecido, Cris. O que você acha? Eu acho que... Interessante, já começamos com uma surpresa. Vamos começar pelo diferente. Vamos começar pelo dutoviário, né? Eu não diria assim, menos conhecido o termo dutoviário, mas ele está presente aí no nosso dia a dia muito mais do que você imagina. Cris, o que você destacaria desse modal para quem está nos assistindo? Esse modal ele é muito importante, muito utilizado nas indústrias, para que os produtos, esse escoamento dessa carga, desse produto, ele está acontecendo sem que a gente veja, como diferente do rodoviário, por exemplo, que a gente, em todo momento você está vendo um caminhão, um transporte desse passando para lá e para cá. Agora mesmo a gente está conversando e está acontecendo um escoamento de carga imenso no nosso país, utilizando os dutos, né, que isso facilita a questão da indústria, tanto na quantidade
qualidade, quanto na localidade, onde está essa empresa e para onde vão esses dutos, né? Não muito tem bem lembrada. Esse 24 horas por dia, 7 dias por semana do duto, ele realmente é uma facilidade, né? Ele é ininterrupto. Acontece por dutos, por canos. Vamos colocar mais ou menos assim para ficar bem fácil de visualizar. A gente tem gasodutos, né, Cris? Tem vários tipos, né? E não fica naquela dependência de uma pessoa, de um ser humano. Tem todo um mecanismo industrial que acontece e aquilo vai se formando, vai se fazendo automaticamente pelas 24 horas, como a professora Caroline citou. Seria muito bom, seria o mundo ideal se nós pudéssemos ter mais dutos para mais finalidades de produtos, né? Mas não são todos os produtos que a gente pode usar esse modal para transporte. Tem algumas limitações mesmo. Mas a gente tem um exemplo, eu citei o gasoduto, é muito usado aqui no Brasil. A gente tem o oleoduto para as refinarias, principalmente, né? Derivados de petróleo acabam indo. Essas indústrias, principalmente, são as que utilizam acho que é o mais forte. Esse tipo de modal, né, professora? É a que mais trabalha. E só ele não é utilizado, que eu acho que isso também precisa de muito investimento, né? Para transportar, por exemplo, o etanol, a gasolina, o diesel, diretamente para os postos através de dutos. Hoje a gente faz daí por caminhão. Exato. Né? Pelo rodoviário ainda, né? Pelo rodoviário. Então a gente vai por duto até a refinaria, mas de lá o produto acabado sai pelo rodoviário. Então isso seria um avanço. Mas a gente também tem, por exemplo, granulodutos. Aqui no Brasil nós não temos isso numa implantação muito grande, que são grãos transportados por dutos. Eles são construídos para isso, né? Eles têm todo um planejamento, uma engenharia envolvida para não destruir o grão, para não interferir na sua qualidade, mas é possível também. E tem o aquaduto. Gente, a água que chega na casa de vocês vai por duto. O esgoto que sai, sai por duto, né? Exatamente. A gente acaba esquecendo esse duto, por isso que eu falei, ele está mais presente do que você imagina no nosso dia a dia. E justamente por essa questão de que nós não vemos, né? Não, ele é o duto que mais trabalha, digamos assim, mas pelaquela questão que ele não é visível aos nossos olhos, a gente acaba esquecendo desse modal, ou em alguns casos, algumas pessoas não conhecem a função, a finalidade dele. Exatamente. E ele acontece nas nossas residências e dentro das indústrias também, né, professora Caroline? A professora Caroline falava agora que, infelizmente, nós não conseguimos ter mais desse modal por uma série de fatores, mas algumas empresas, como os seus pátios, os seus barracões, eles são grandes, algumas empresas trabalham com isso dentro da sua fabricação, para facilitar e para envolver menos mecanismo possível, menos mão de obra possível. Menos perda, né? Menos perda e para garantir a integridade desse produto. Né? Isso é muito comum dentro, né? Interno. Isso. Né? Isso é verdade. Então, pessoal, acho que deu para dar uma passadinha aí dos dutos muito rapidamente, né? Se a gente fosse falar, daria aqui mais um programa. Um programa só. Vamos escolher. Acho que a gente poderia fazer, né? Hoje é ferroviário, a gente podia escolher um. A professora Carolina até comentou de nós fazermos um programa de cada modal. E teríamos, com certeza, assunto para cada programa, né? Muito interessante. E aí a gente, então, desvendou um pouquinho aí dos dutos, a gente pode entrar no aeroviário. Esse é o transporte considerado muito caro, né, Cris? Ele tem um mito aí envolvendo o aeroviário, mas ele tem algumas indicações muito importantes, né? Sim, e na verdade em alguns casos é indispensável, né? Quando você trabalha com uma carga muito cara, muito valiosa, muito sensível, ou muito sensível, ou uma carga que ela precisa chegar a um determinado destino de qualquer forma, independente do valor, porque das desvantagens, digamos assim, desse modal é em relação ao valor. Ele já foi muito mais caro, né, professora? Já está melhor. Hoje em dia ele já está bem mais comum, bem mais acessível. Eu até numa outra oportunidade dei um exemplo que eu precisei utilizar um modal aéreo e eu já me preparei para o pior, como dizem, né, para um valor muito caro e saiu um valor bem razoável, bem justo para aquela demanda, para aquele valor, para aquele volume que eu precisava receber. Então o valor foi bem tranquilo. Então hoje em dia há-se a necessidade de avaliar que de repente você pode sim utilizar um modal aéreo, ele não vai sair tão caro como você esperava e de repente o teu produto vai chegar bem mais rápido para o seu fornecedor, para o seu cliente, e isso pode até fazer uma diferença entre você e o seu concorrente, né? Então, mas
como nós falamos, você precisa analisar qual é o tipo de carga, né? Porque você não vai poder transportar por grãos, por exemplo, via aéreo, porque isso vai não comporta, né? Não, é muito... A embalagem, né? Seria muito cara, então realmente... E o peso, né? É em muito geral, peso, então o aeroviário você trabalha com peso, todos os modais a gente trabalha, claro, com uma questão de peso, mas o aeroviário especialmente. Restrito, não, é muito restrito. Essa urgência, acho que é legal a gente comentar, que você falou, né, chegar muito rápido, né? Às vezes tem lá uma mercadoria que você coloca no aeroviário, põe dentro de um avião, por exemplo, porque você precisa que ela chegue em 5 horas no seu destino, vamos dizer. Vamos imaginar o seguinte, né? 5 horas no seu destino, senão você perde aquele contrato. E aí, de repente, naquele transporte único, você teve um prejuízo, né? Sim. Só que você não perdeu um contrato, de repente, de 5 anos, 10 anos com o teu cliente e você manteve um contrato duradouro, porque a gente tem esses problemas também que tem que ser levados em consideração. Ou pode partir da própria empresa, né? A empresa teve um problema, de repente... teve alguma falha ali na programação e ela acabou não fazendo o pedido no momento que precisava o inverso, e ficou sim. sem a matéria-prima. Então, de repente, até a empresa se propõe a pagar esse frete porque ela precisa receber para não ficar com a sua produção parada, né? Ou então para atrasar ainda o cliente daquele seu cliente, que daí o prejuízo é em cadeia, né? É feito dominó. Só bola de neve, né? Só cresce. Então, esses cálculos, eles têm que ser muito... A gente tem até disciplinas de custo logísticos aqui no nosso curso, porque são cálculos que têm que ser feitos, então de maneira isolada, às vezes você pensa, mas eu vou estar no prejuízo. Não, mas estrategicamente a gente vai estar no lucro, garantindo um contrato, garantindo não parar uma linha de produção, atender a um cliente. Por isso que muitas vezes, pessoal, vocês já nos ouviram, tanto eu, quanto a Cris, quanto os professores que eu trago aqui para falar de logística, a gente diz que a logística é um diferencial competitivo das empresas, porque em geral a produção das empresas anda muito similar em qualidade, né? Teve um tempo que algumas empresas tinham uma qualidade muito superior a outras, mas hoje a gente já percebe uma qualidade muito similar. O público, né? As pessoas se tornaram mais exigentes em relação à qualidade, então hoje em dia as pessoas não aceitam mais um produto mais inferior. Ou menos, né? Exatamente. Só que aí aonde que reside o diferencial? Nessa logística. Entrega, nesse tempo, nesse atendimento. Então, a logística acaba se tornando um diferencial competitivo. Quando é para entrega final, o cliente final, ou quando também é para alimentar uma linha de produção, essa logística toda para abastecimento mesmo dessa linha de produção. Então, é muito interessante esses pontos de vista. E é por isso também que, em muitos casos, o gargalo da produção pode estar na logística. Por quê? Porque se você fizer a escolha do modal errado, isso vai encarecer muito o seu produto e ainda você vai trabalhar com o problema de repente, não atender o seu cliente em relação a prazo. Porque as pessoas não... hoje em dia, tudo a gente sabe que trabalha em relação a tempo. Todo mundo... O tempo se tornou muito valioso. Estoques mínimos, né? Normalmente, as empresas não estão com aqueles números de estoques muito altos. Exatamente. Hoje é uma realidade que nós trabalhamos também no mercado atual, são as empresas trabalharem com o menor estoque possível. Então, a logística precisa ser esse diferencial para que você não perca mercado. Então, o profissional de logística é um profissional que precisa estar muito atento a isso, a essa demanda, a essa necessidade da sua empresa, do seu fornecedor, do seu cliente, do mercado como um todo. Porque nós sabemos que lá no final, isso vai agregar valor em todos os processos e lá no final quem paga somos nós, consumidores finais, né? Então, sobra para o cliente, né? Você não pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso não vai me impactar. Isso vai impactar, isso impacta a todos nós. Então, há essa preocupação nossa, profissionais de logística, em relação a isso. E ver esse todo. Eu acho que esse custo do todo, às vezes, compensa. Então, e aí também tem no aeroviário, acho que a gente não pode deixar de comentar, né, Cris? Os drones estão surgindo aí. A gente ainda tem uma regulamentação aqui no Brasil está sendo muito discutida, muito inicial, então a gente não tem uma regulamentação que possa estar acontecendo, né, essa entrega por drones, mas é uma realidade que está batendo a nossa porta, né? Então eu acho que temos que estar preparados que isso também vai se enquadrar no aeroviário, né? E aí é um custo
bem diferente de você mandar por um avião ou por um helicóptero, enfim, né? Exatamente, mesmo porque tem a questão da quantidade, né? Do tamanhinho, né? Isso, isso que a professora Caroline comentava, nós não conseguimos trabalhar ainda no nosso país com os drones para entrega de mercadoria em consequência de uma legislação. Porém, nós sabemos que os drones já estão sendo utilizados, muito utilizados inclusive, na agricultura. Por exemplo, para verificar a existência de praga nas lavouras, para passar veneno, detetização, é um mercado que está sendo pontual, né? Em vez de ser assim, né, em toda a plantação, ele está indo pontual aonde está acontecendo. Aonde né? há aquela necessidade, onde está o problema, né? E é um mercado que cresceu muito, principalmente também para o profissional que opera o drone. Inclusive, estava verificando sobre estava lendo na internet essa semana, a professora começou a semana passada uma feira de agricultura, mesmo porque no sábado nós tivemos uma palestra, né? Tivemos sobre agro. Exatamente, tivemos uma maratona de palestras de 12 horas sobre o agro no nosso país. E está acontecendo uma feira muito grande em Goiás, falando sobre essa questão da agricultura. E o drone está totalmente em alta. Então, os agricultores começaram muito a utilizar. Nós tínhamos lá os monomotores há muito pouco tempo, não que não tenhamos mais, ele ainda, obviamente, é utilizado nas lavouras para determinado fim, mas o drone está vindo para atender muita essa demanda, seja ela mais específica ou de menor porte. Então, para isso, precisa de profissionais para operar isso que eu ia comentar. esses drones. Então, aquela questão também de se estar preparado para a oportunidade. Então, uma vez que a legislação venha a se aperfeiçoar, e como é um mercado que está crescendo e vai cada vez mais surgir essa necessidade, em breve nós vamos ter uma legislação e vamos estar vendo drone por aí a todo momento. Até porque daí não pega trânsito, né? Algo muito mais ágil. E é dentro de propriedade que ele é permitido, então ele não pode sair da propriedade. Então, fica bem restrito esse uso ali interno, vamos dizer, né? E é muito interessante que esse operador de drone tem que ter um curso na ANAC. Não é um curso de pilotagem de avião, mas ele tem que ter esse curso, porque existem regras muito similares à aviação, que ele tem que entender, compreender e saber os limites de operação desse drone. De altitude, por exemplo, de velocidade, né? E assim por diante. Mas é muito interessante o mercado novo, a tecnologia está aí, eu acho que realmente tem que ser aproveitada. Já é um mercado que a gente sabe que está utilizando esse meio, esse modal. Sim, né? Já é um que ele está lá, né? Tá acontecendo. Eu acho que a gente poderia passar agora para o aquaviário. Eu acho que o aquaviário, ele é muito confundido do mesmo jeito que logística é confundida com transporte, né? São sinônimos, não são. Uma das atividades da logística é o transporte, mas não são sinônimos. O aquaviário, ele é considerado muitas vezes sinônimo do marítimo, porque é o mais visível, os portos, né? Nós temos uma costa muito grande com muitos portos, muito mais do que outros países, mas não é sinônimo. Também acontece, dentro do aquaviário, nós temos o marítimo, que acontece em mares e oceanos, temos o lacustre, que acontece nos lagos, e temos o fluvial, que acontece nos rios, que até a nossa região norte é campeã disso, né, Cris? Eles têm uma situação inversa do resto do Brasil, né? É onde a gente vê mais essa demanda, né, professora Carolina? Aqui para nós do Sul, não é muito comum nós vermos esse modal. Balsas, né? Exatamente. O que nós vemos são os navios que atracam nos portos, né? Que é o que a maioria das pessoas conhece, mas em Norte, Nordeste, eles estão mais acostumados. É mais comum, por exemplo, regiões, ilhas, lugares em que só chegam através de barcos, desses modais aquaviários de pequeno porte, o que para nós aqui não é muito comum. Então, para eles, não é comum ver navios, né, trafegando. Ou caminhões, né? Ou caminhões. Ou caminhões e tudo, porque eles não têm essa infraestrutura. Isso, é uma realidade diferente em relação à região. Então, como para nós não é comum esses aquaviários de pequeno porte, para eles não é comum os de grande porte, mas isso em relação a uma necessidade
da região. Se nós tivéssemos mais rios, mais bacias, talvez nós tivéssemos mais a utilidade desses modais, né, na nossa região. Exatamente. Especificamente aqui no sul, sudeste, descendo mais. É um volume bem menor, né? A gente tem um volume bem menor mesmo e as hidrelétricas acabam atrapalhando. É o que impede que nós trabalharmos, precisaria né? ter um investimento. A gente poderia pôr elevadores, né, de balsas e navios, mas aí entra é outro assunto, pessoal, mas o investimento alto acontece, a gente tem exemplos, né, no exterior, mas é um investimento aí grande, junto, paralelo à hidrelétrica, a gente ter esses elevadores e navios. A gente vai entrar rapidinho no intervalo, você vê como passa rápido quando a gente gosta, né? Estamos devendo. Estamos devendo a gente começa o programa no segundo bloco falando sobre o rodoviário e aí a gente já entra exclusivamente no ferroviário. A gente se encontra daqui a pouquinho. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Acorde para o seu futuro. Última chamada Uninter. Até 70% de desconto na graduação à distância. E quem já se formou pode fazer 2 pós-graduações a partir de R$ 99,00 mensais. Estude em casa, tem aulas práticas presenciais em laboratórios de última geração. E conquiste um diploma que o mercado respeita. São os últimos dias para aproveitar. Inscreva-se já. Uninter.com. Então voltamos, pessoal, viu que rapidinho aqui nosso intervalo. Vamos finalizar, que a gente ficou devendo para vocês que estavam nos assistindo aí desde o começo do programa, um pouquinho sobre o modal rodoviário e aí a gente entra aí no ferroviário. Cris, a gente estava comentando que o rodoviário é o mais conhecido, é o mais visível, é o mais comum aqui no nosso país, e é mesmo, né? Ele realmente é o mais utilizado tanto em volume quanto em extensão de malha. Eu acho que é o que a gente mais tem disponível para as empresas, né? Exatamente, professora Carolina, é o que mais nós vemos, e isso em decorrência da necessidade que o nosso país enfrenta hoje, né? Porque nós temos, o próximo modal que nós vamos falar agora, ele seria uma ótima solução para que nós tivéssemos menos usabilidade do transporte rodoviário por uma série de problemas, uma série de motivos que nós conhecemos. Você pode estar pensando, tá, mas vocês não gostam de modal rodoviário? Qual o problema de vocês com o modal rodoviário? Sim, a gente sempre fica pisando em ovos quando a gente fala isso, tem que deixar bem claro que não é essa... Não é essa a questão, nenhum. Mesmo, pelo contrário, a gente
eu gostaria que os 5 tivessem disponíveis. Exato, e na mesma proporção e na mesma qualidade, né, professora Carolina? Alcance e tudo porque mais. quando a gente fala dos modais, da questão do modal rodoviário, a gente fala aí de questão de estradas, de motoristas, que nós precisamos de uma pessoa que esteja ali manobrando aquele veículo. Aí são aqueles problemas que todos nós já conhecemos, horas exaustivas, na direção, longos trajetos, a pessoa sai aqui às vezes do sul, vai atravessar o país inteiro para chegar lá em cima, ou o contrário também é verdadeiro. Nós conhecemos os problemas que nós temos com as nossas estradas brasileiras. Às vezes, como nós vamos viajar de carro aí por 300, 400 quilômetros, a gente já se depara com uma série de questões relacionadas a isso. Agora vocês imaginem o rodoviário. E isso também é um dos fatores que encarece a questão logística, a questão dos transportes no nosso país. Então, se nós tivéssemos uma solução, se nós tivéssemos mais possibilidades de outros modais de transportes, nós poderíamos ter uma diferença desses valores, que é aquilo que nós já falávamos no primeiro bloco, e isso impactaria em toda a cadeia e refletiria lá no valor final, que quem paga somos nós, consumidores finais, né? Eu acho que é legal a gente ressaltar esse ponto do custo. Né? Vocês devem estar pensando, mas vocês não falaram que a aeroviária é o mais caro, né? Agora estão falando do rodoviário. É que por quilômetro rodado, o rodoviário, quando ele ultrapassa uma distância, aí tem estudos que falam 600 quilômetros, tem estudos que falam 800, vamos colocar aí o 800, que é o maior que eu já vi. Acima de 800 quilômetros, o rodoviário começa a ser o mais caro de todos, por tonelada embarcada por quilômetro rodado. Então, imagine nosso país que facilmente uma carga acaba percorrendo 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros. Isso não é difícil você encontrar. E aí entra essa qualidade de vida do profissional, do motorista e de quem trabalha com isso. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A gente tem uma responsabilidade a respeito disso. É uma pessoa que não consegue acompanhar a rotina familiar, não consegue estar em eventos, porque às vezes fica 2, 3 meses fora, não consegue ter uma rotina de saúde. Aí você deve estar se perguntando assim, tem milhares, milhões de trabalhadores da área, como que faz? Continua fazendo. Nós não estamos falando para não fazer, mas regionalizado, dentro desses 800... Com melhores condições de trabalho, né? Dentro desses 800 quilômetros, a pessoa consegue ir e voltar em 2 dias, 3 dias. É algo que é fácil de ser feito. E aí acaba tendo uma rotina melhor de trabalho e uma qualidade melhor. Até porque a gente não pode ficar sem o rodoviário, porque ele é o que faz o porta a porta. E nós não vamos ter ali enquanto o drone não estiver funcionando. Não tem como entregar de avião, nem na porta, nem de navio. Né? De todos os consumidores, de todos os mercados, e todas as, Então, ele que é o responsável por esse porta a porta. Porque quando não é só caminhão de grande porte rodoviário, né? A gente está falando também de vans, de carros, de motos, de bicicletas, tudo que acontece sobre rodas. Então, tem os pequenos também que vão realmente, literalmente entregar na porta do cliente, e essa porta pode ser variável, né? Não pode ser, às vezes não é um ponto fixo, cada dia é uma, então ele tem um diferencial muito grande em relação aos demais. Ele possibilita esse porta a porta, né? Exatamente. Mas a gente realmente teria que se preocupar mais com ele. E um outro fator também que nós vemos que está impactando cada vez mais, e o cerco está se fechando, em relação, nós falávamos dos profissionais, já está acontecendo uma falta desses profissionais no mercado, porque as pessoas não querem mais hoje trabalhar com essa rotina que a professora Caroline citava, de horas durante o volante, acabar se privando de uma vida social com a sua família, com seus amigos. Então tudo isso pesa na hora de definir esses profissionais. Então esse é um problema que nós já estamos tendo, e a tendência é que ele venha a aumentar. Então essa é uma preocupação em se pensar em outras possibilidades de transporte que não sejam só o rodoviário, ou então que venha uma legislação, como a professora Caroline citava, de regras de horas de quilometragem, de alguma coisa assim, para que esse profissional tenha condições de trabalho mais favoráveis, né? Já teve um avanço, mas ainda está longe do ideal. A gente realmente percebe que precisa mudar. E aí entra, né, você comentou, vamos entrar então, né, pessoal, no ferroviário, né? Que é a cereja do nosso bolo de hoje. Então, o que seria esse ferroviário, né? É tudo que é transportado sobre trilhos.
Então a gente vai ter os próprios trens, mas a gente também tem aqueles VLTs, tem trens magnéticos, elétricos, a carvão, Trem-bala. tem N exemplos sobre trilhos, né? Aqui no Brasil a gente tem o trem convencional, né? É o trem mesmo e ele acaba sendo num volume muito reduzido. Eu tenho aqui alguns números, né, Cris? Eu acho que a gente pode começar, vamos separar, né, como a gente conversou, por alguns temas. Claro que também é outro assunto que a gente poderia ter aqui, uma disciplina de um curso falando só sobre isso. Mas, tanto que tem, né, o curso novo, Gestão de Operações Ferroviárias, vai falar só sobre a operação dos trens. Mas vamos falar primeiro, acho que a gente poderia começar nesse volume, né? Quando a gente fala dos trens, vamos considerar o volume de carga, a gente sabe que tem algumas cidades, né? Rio de Janeiro, Nordeste, Porto Alegre, que tem transporte por trens de pessoas, junto com ônibus, metrô também é trem, Salvador. São Paulo, Salvador. Mas vamos considerar o trem de carga, que é o grande objetivo da logística, girar em torno do trem de carga na maioria das empresas. E o interessante da professora Caroline citar esses números é que dessa forma vocês vão ter a dimensão desses valores, dessas informações que nós estamos conversando aqui. Porque quando se fala em rodoviário, como no nosso país não é muito comum, vocês vão ver nos países lá fora o quanto faz diferença, como é gritante a diferença do Brasil em relação a países desenvolvidos ou não, que utilizam esse tipo de modal. É isso mesmo. Então vamos começar do começo, né? Primeiro, quanto que a gente está falando de volume? Quanto que está sendo lidado? Eu estou com a minha colinha aqui, porque são números que não dá para decorar, né? E muitas informações. Muitas informações. Então, desde 2019, aqui no Brasil, a gente está mais ou menos relativamente estável. Um pouco menos, um pouco mais, né? Mas em torno de 500 milhões de toneladas úteis transportadas por ferrovia por ano, tá? É um volume já expressivo. Nós estamos falando de 500 milhões de toneladas úteis por ano. Em 2023, atingiu 530,6 milhões de toneladas úteis. Ou seja, muita coisa está sendo transportada por trens. Por trens. Mesmo com a nossa malha ainda pequenininha, Na nossa verdade, proporção. não muita coisa, mas muito volume. A variação de produtos, né, professora Caroline? Isso é importante. Que eu acredito que a professora Caroline vai trazer ali para nós nos próximos números, é que não é tão grande como nós gostaríamos. Exatamente. Por que a Cris falou sobre isso? 70% desse volume, ou seja, 70% de 530 milhões de toneladas, ou a média de 500 milhões de toneladas, é minério de ferro. Ou seja, a gente está falando de um produto de baixo valor agregado, muito baixo, pesado. Predominante nesse modal. Né? Claro que tem alguns produtos que estão aumentando a sua participação. Né? Tem até esse relatório aqui da NTT, né, que coloca que o milho, por exemplo, me surpreendi, né, Cris? Isso eu até acho que é muito interessante a gente trazer. O milho, em relação a 2021, 2022, ele aumentou 182%. Nessa participação desse transporte. Claro que o milho está dentro daqueles 30%, porque os 70% são do minério de ferro. Mas o milho já é também ainda commodity, mas já é um produto diferente. A gente já está falando de algo diferente que está sendo embarcado nesses trens. E é uma safra, é um produto que o Brasil possui muito. Então, esse escoamento sendo utilizado pelo ferroviário é um bom sinal. E tira da rodovia, né? Exatamente. Então, imagina que um trem pode vir ali com, de repente, é muito comum, né? A gente encontrar 80, 90 vagões. Isso é um trem pequeno, uma composição pequena. Quem nunca, né, parou ali Está vindo o trem, parou na rua e contou quantos vagões estão vindo, né? Isso é de praxe desde criança para ver quantos estão vindo. Muito comum, 60, 80, mas a gente tem também com uma frequência grande, 200, 300 vagões, inclusive aqui no Brasil, percorrendo com essas toneladas. Então, vamos imaginar que para cada vagão saiu um caminhão da rodovia. Mais ou menos, né, Cris? Sim, em média. isso. Que é mais ou menos o que acontece. Veja a facilidade, né? Então, a gente vai com um transporte seguro, constante, ele tem aquela velocidade mais baixa, mas ela é constante, a gente não tem engarrafamentos, então é algo mais eficiente do que a gente está colocando todos esses 200 caminhões percorrendo aí a rodovia. E a indicação dele é para peso, né? Você comentou do aeroviário, a restrição é o peso, aqui
quanto mais pesado, melhor. A vantagem é o Ele peso, leva, né? né? Que daí também, como a professora Carolina citou ali, em relação ao milho, então nós podemos também transportar a soja, o trigo, né? Que são produtos que são pesados, podendo usar esse mesmo modal, por exemplo. Exatamente. E não só o minério, né? Pode continuar o minério de ferro, claro, mas eu acho que a gente pode avançar nisso, né? E claro, muito disso também vai para exportação, né? Então essas ferrovias vão direto para os portos, entram dentro dos portos e daí vai para exportação. Então é muito comum isso acontecer. E aí a gente entra numa barreira que é delicada, vamos dizer assim, que é a parte do investimento. Né? Para aumentar esses números, para a gente aumentar essa variedade de produtos, a gente precisa de investimento. Até porque para a empresa produtora colocar ali o minério de ferro, colocar o milho dentro do vagão, não é tão fácil quanto com um caminhão. Vamos combinar, né? Porque a gente precisa de uma estrutura diferente. Aquele problema que a gente tem, que infelizmente nem todas as cidades, nem todos os lugares, ela tem esses trilhos e essa possibilidade do trem. E isso vai acabar fazendo com que a empresa precise utilizar mais de um modal. Então, de repente, ela vai precisar do rodoviário, daí o ferroviário e, de novo, o rodoviário. Financeiramente e em relação a tempo, pode ser que isso não seja viável para a empresa. É muito transbordo. E não é na maioria dos casos, porque justamente por conta do transbordo, isso acaba comprometendo a carga lá no final. Então esse é um dos motivos que a maioria das empresas não utilizam, porque não há essa continuidade de ferrovias e nem a quantidade necessária que nós precisaríamos. Por isso a professora Caroline fala da questão de nós termos mais ferrovias. Seria um investimento muito alto, precisaria, claro, que não só de investimento público, não só do governo federal, nós precisaríamos de investidores, sejam eles internos ou externos, mas o retorno desse investimento seria muito bom para o escoamento das safras no nosso país. A gente tem o conhecimento de que no nosso país, por exemplo, tem agricultores que eles se unem para fazer melhoria nas estradas para que eles possam escoar as suas demandas pelo rodoviário. Então, por que isso não poderia acontecer em relação às ferrovias, né? E é muito mais fácil nós trabalharmos com a construção de ferrovias do que de dutoviários, por exemplo, do que a questão dos marítimos, porque as ferrovias, por mais que nós tenhamos solos íngremes, o que não é em todos os casos, e ainda é bem menos do que em muitos países, né, professora Carolina? Isso não seria um impedimento. Não, e a nossa geografia é muito favorável para isso. É justamente o contrário, né? Não, muito favorável para a construção, e ela tem uma durabilidade muito grande. A ferrovia, uma vez construída, ela não precisa dessa manutenção que acontece com as estradas. Sim, 50 anos no mínimo, aí tranquilamente. Eu vou lançar um desafio, Cris, para quem está nos assistindo aí, pessoal. Dá uma olhadinha, coloca lá na internet, né, mapa ferroviário do Brasil. Só para você ver quando a gente está falando aqui o minguadinho que é ali de ferrovia que nós temos, nossos risquinhos ali parece que não pintaram, não estão pintados, mas eles estão pintados mesmo, é aquilo ali mesmo, bem pouquinho. Então, sobre o investimento, a Cris comentou aqui sobre esse investimento privado. Então, eu tenho até um número justamente disso, né? Desde que foram feitas as concessões, tem muita ferrovia que está administrada pela iniciativa privada, que o governo fez uma concessão. Não é privatização, pessoal, é uma concessão. Então, ele administra a ferrovia, ele opera a ferrovia, mas por um determinado período de tempo, né? 30 anos, eu acho que é 30 ou 35 anos. E a fiscalização também acontece pela NTT, né, professora? Pela NTT. É importante ressaltar isso. E se ele não atende, ele cai fora, né? Exato. Mas no caso eles estão atendendo, né? Então desde 96 eles estão operando, eles estão tendo uma média, né? A gente está com recentemente, nos últimos anos, uma média equilibrada em torno de 6 bilhões de reais ao ano de investimento. Esse investimento ele vai para quê? Para melhoria e recuperação da malha, compra e reforma do material rodante, aquisição de novas tecnologias, capacitação e qualificação das operações. Ou seja, o forte é para melhoria e recuperação da malha. Por quê? A gente falou aqui, investimento é de longo prazo, 50, 60 anos. Mas ela ficou tanto tempo defasada que agora praticamente tem que construir de novo. Exatamente. Então as empresas estão fazendo isso, estão recuperando essa malha. É um investimento alto, é um valor alto, expressivo, 6 bilhões de reais ao ano, mas ainda a nossa necessidade é muito grande.
E aí a gente precisaria de mais empresas para... Aqui é o que já existe de ferrovia. Então, esses 6 bilhões... Os investimentos seriam para novas ferrovias, para aumentar esses quilômetros de ferrovias, a né? gente precisava. E aí, já falando em quilômetros, a gente tem aqui uns exemplos, vamos comparar aqui, pessoal. O Brasil, isso aqui são números de 2019, não mudou muito, a gente está muito parecido com isso. O Brasil estava com 30 mil quilômetros de ferrovia. Mais ou menos... É muito, mas é pouco. É triste. É muito, mas é pouco. Se a gente olhar, por exemplo, para Estados Unidos, tá? 293 mil quilômetros de ferrovia. Um país tão continental quanto o nosso, com muito mais, né? 10 vezes mais, se eles tivessem 300 mil, né, por exemplo, quilômetros, disponível. E eles também têm muita rodovia disponível, muito aeroporto disponível, então investimento pesado em infraestrutura mesmo. Aí você deve estar se pensando, tá, um país rico, né, tem dinheiro e investiu. País primeiro mundo. País primeiro mundo. Vamos dar uma olhadinha no número aqui, por exemplo, da China. Também é um país rico agora, né, mas não é um país capitalista, é um país com terreno complicado. Muito complicado. Sim, bem pior do que o nosso. Uma geografia muito montanhosa. É difícil até de imaginar, né? Porque os Estados Unidos é um país que a gente visita e a gente vê muito trem mesmo. É uma coisa que bem diferente do Brasil. A todo momento você está vendo uma locomotiva passando quando você está nas autoestradas. Agora, a China, por exemplo, eu não conheço. Pelo que eu vejo na internet, não parece... muito populosa, né? E não parece ser possível um trem, né, uma locomotiva para lá e para cá na China, e existe. Então vejam, Estados Unidos 293 mil quilômetros, nós com 30 mil quilômetros, China 141 mil quilômetros. Ou seja, quase a metade do que os Estados Unidos têm. Mas muito, mas num terreno, os Estados Unidos tem um terreno muito melhor do que o da China. Aí você está pensando assim, não, mas então precisamos comparar a gente com alguém similar a gente, economicamente. Então vamos comparar. Quem é parecido conosco economicamente? Índia. Índia é muito parecido, os números da Índia é muito parecidos, só que também tem um terreno mais complicado, tem monções que atrapalham demais na infraestrutura. E destrói muito do que eles fazem, né? Tanto que alguns artigos que eu estava lendo recentemente para o trabalho que eu estou fazendo no doutorado, lá as pesquisas deles são como prevenir infraestrutura de alagamentos. Porque eles têm anualmente, né? Anualmente e não é por problema de infraestrutura, pelas monções mesmo. Índia, 108 mil quilômetros. Ou seja... 3 vezes mais do que a gente tem. 3 vezes mais do que a gente. Então, e um país que não tem dinheiro disponível, pessoal. Então, a gente está falando aqui de uma situação econômica muito similar ao Brasil. Interesse, né? Interesse em investir nisso. E aí tem outros números, né? A gente tem aqui Canadá, mas país rico também, 77 mil, também está acima da gente. Quem estaria abaixo da gente aqui nessa tabela que a gente tem acesso, seria a África do Sul com 24 mil, só que aí a gente coloca o tamanho da África do Sul. Na proporção... A expansão territorial. O Brasil, em quilômetros de ferrovia por área, a cada 1.000 quilômetros quadrados, o Brasil está com 3,62 quilômetros de ferrovia a cada 1.000 quilômetros quadrados. A África do Sul tem 19,9 quilômetros a cada 1.000 quilômetros quadrados. Então, se nós formos comparar, eles estão melhores que nós ainda. Eles ainda estão melhores do que a gente. Então, a própria Índia, a Índia está com 33 quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados, está atrás, inclusive, dos Estados Unidos, que tem 29 quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados. Ou seja, a Índia, em extensão ali no seu território, ela está mais bem atendida. E aí a gente entra, por que esse investimento? Então, por que os países se preocupam com isso, né, com esse tipo de investimento? Segurança, eu acho que é um dos itens, né? A gente falou, fatores importantes que nós comentávamos desse modal. Tem pouco acidente, né, Cris? É algo assim que não estou dizendo que não tem, tem. Todos os modais têm, até o duto. Sim. Estoura um duto, volta e meia, acaba acontecendo. Mas o ferroviário, em volume de acidente, quantos acidentes acontecem nas rodovias? Vamos colocar as rodovias federais aí do país por dia. Diariamente. Diariamente. Exatamente. E trens, né? Trens a gente tem um número aí que é muito menor, mas quando a gente fala muito menor, gente, é muito menor. Em 2022 foram 11 acidentes envolvendo trens. Então, assim,
É muito pouco. E vocês já imaginaram, em um ano inteiro, 11 acidentes? E é importante ressaltar também, né, professora Caroline, eu não sei se nos seus números traz essa informação, mas ainda desses 11 acidentes, eu acredito que não deva ter sido comprovado que nenhum foi culpa da operação do trem, da locomotiva, mas foi por falta de percepção de um pedestre, de repente, sim, um caminhão que atravessou. Então seria necessário mais investimentos na questão desse alerta de quando a locomotiva está vindo e tudo mais, para evitar esses acidentes. Então é uma forma muito barata e fácil de evitar, e de repente pode até zerar esse número de acidentes anualmente. Exatamente. E aí o que acontece? O trem, se a gente tivesse esse disponível, ele permitiria a multimodalidade, que a gente fala tanto nas nossas aulas. Que seria isso? A gente usar mais de um modal, 2 ou 3, para a entrega de uma determinada mercadoria. Então começa de repente no rodoviário, até a estação, na ferroviária, troca para um trem, vai esse percurso até um porto, do porto vai até outro porto, né, de balsa ou de um navio, pega de novo um trem. Isso aí seria muito mais em conta para nós, né, e permitiria esse uso. E é importante ressaltar também que é um modal 24 horas. Sim, né, também. 7 dias por semana, 24 horas. Então, isso, por mais que ele pareça não ser um modal muito rápido, mas pela quantidade de horas, por ser constante, ele traz um resultado satisfatório. Exatamente. E se a gente tivesse essa opção da multimodalidade, principalmente usando containers, isso já aumentou. Nesses números que a gente tem ali, daqueles 30% que não são minério de ferro, a gente já teve um aumento, né, de produtos como bebidas, carnes, produtos de limpeza, madeira, produtos químicos e siderúrgicos, através de containers no trem. O container no trem é muito fácil, porque ele sai do caminhão, ele entra no trem, ele entra no navio. Então o container ele facilita demais. Então você não precisa ter o vagão, ele é só um suporte para você engatar aquele container, do mesmo jeito que engata no caminhão, do mesmo jeito que engata no navio. Então isso a gente também tem que investir, né, Cris? Exatamente. Então eu espero que vocês tenham entendido, né, por que o modal ferroviário nos falta, como ele é importante, como a gente tem que valorizar cada modal para aquilo que ele pode nos trazer de melhor e investir nisso, né? A gente cobrar esse poder público dessa infraestrutura, dessas parcerias público-privadas, que isso vai trazer benefício para todos nós, como a professora Cristiane trouxe, isso reflete no nosso bolso quando a gente vai comprar os nossos produtos. Eu agradeço, Cris, muito obrigada, eu adoro fazer os programas com você, eu acho que a gente flui aqui de uma maneira muito interessante. Eu que agradeço, professora Carolina, agradeço você por acompanhar o nosso programa, foi uma satisfação falar hoje sobre esse modal que nós, profissionais da área de logística, batalhamos tanto para que nós tenhamos mais, e esse é um sonho nosso. Seja valorizado. Exatamente, e nós cremos que um dia nós teremos mais desse modal no nosso país, isso vai refletir muito em melhoria para todos nós, para todos os consumidores e para as empresas. Professora Carolina, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Imagina. E a gente se encontra, pessoal, no próximo. Vocês sabem que o programa aqui é Por Dentro da Pós, toda quarta e sexta-feira. Eu e meus colegas coordenadores estamos trazendo temas aí relacionados aos cursos que temos aqui na Uninter. A gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau.